momento ao Senhor, porque precisamos ser visitados por Ti. Te rogamos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente, para entendermos a Tua palavra. Que Teu Espírito nos convença de que não podemos viver sem Jesus, sem o que Ele nos oferece, sem a graça, sem o perdão, sem a compaixão. Tanto, ó Pai querido, que Tu sejas glorificado nesta noite. Dá-nos a Tua bênção, meu Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder de Deus estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Queridos, vamos, como dizia Martin Lloyd Jones, vamos limpar o cenário, vamos observar bem a história que esse texto nos conta. A gente está em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro. Estava na varanda da casa, as casas palestinenses, em regra geral, tinha a sala, a varanda, 1 ou 2 quartos, e a manjedoura, tudo no perímetro da casa. Jesus está pregando, está ensinando. De lado de fora, a multidão. Cafarnaum é composta de uma única rua. Multidão ávida para ouvir Jesus. Lá dentro, provavelmente dizem os eruditos, umas 50 pessoas ouviam a Jesus. E o texto reza, observem bem aí, no verso 17, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se assentados fariseus e mestres da lei
vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Jesus era o foco, Jesus era o centro. Fariseus e escribas, ou seja, membros do Sinédrio judaico. Os escribas eram os teólogos, os especialistas na interpretação da lei. Os fariseus eram os membros da elite religiosa. Nem todo fariseu era escriba, mas todo escriba era fariseu. E eles estão ali observando Jesus. Do lado de fora, a multidão. Subitamente, surge 4 homens. Lucas diz que eram alguns homens. Marcos diz que eram 4 homens, trazendo um paralítico. É muito interessante quando nós lemos Lucas, porque Lucas não diz que era um paralítico de nascença, diz que é um paralítico. E quando você lê o Evangelho de Lucas, quando Jesus cura, por exemplo, um cego, Lucas diz, era um cego de nascença. Por exemplo, lá em Atos 3, quando Jesus cura aquele paralítico, lá à porta do templo, Atos diz que era um paralítico de nascença. Então, há uma diferença em ser paralítico e um paralítico de nascença. E aqueles homens chegam, não conseguem introduzir o amigo. Aí eles sobem por uma escada. As casas palestinas, elas não tinham janelas. Mas tinha uma escada, eles sobem pela escada, abrem um buraco, afastam alguns ladrilhos, olham e percebem onde Jesus está. E o texto diz que eles rezam aí, observem bem, e não achando, verso 19, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Imagine a cena. Presumo que ressoou no ambiente silêncio. Jesus para, todo mundo olhando, e aquela maca descendo como paralítico. E ela pousa exatamente diante de Jesus. Jesus olha para o paralítico. Jesus olha para os amigos. O texto reza que, vendo-lhes a fé, Jesus diz para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Imediatamente, os teólogos presentes, os fariseus, começaram a razoar. Eles não verbalizaram, eles começaram a pensar. E olha a maneira como é que eles pensam. Eles dizem assim: quem é este? Quem é este? Porque dentro da cosmovisão deles, Jesus era um profeta inconsequente que surgira lá na Baixa Galileia e estava começando a preocupar Jerusalém. A fama de Jesus ecoava por toda aquela região. E eles então começam a razoar: quem é este? Quem é este que diz blasfêmia? Quem é que pode perdoar pecados? Senão um só que é Deus. Aí Jesus vira-se para eles. Jesus sabe o que é que eles estão pensando. E Jesus diz assim: por que cogitais o mal no vosso coração? Aqui, coração no hebraísmo significa: por que vocês estão cogitando mal na mente? E eles ficam um pouquinho abertos, estupefatos com aquilo. E Jesus lhes diz assim: qual é mais fácil? Dizer: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Qual é o mais fácil? O mais fácil é dizer: perdoados que são os seus pecados. Porque aqui nós entramos num universo não mensurável. Você pode estar aí, nesse momento, como dizia Calvino,
sem dizer uma palavra, mas se sua mente não para de julgar, ou se sua mente neste momento está se lembrando de um conflito ou de um problema que você teve hoje com alguém, e o seu coração está cheio de mágoa, diz Calvino, você não para de pecar. E Deus não vai ouvir a sua oração, e o seu culto hoje a Deus não tem nenhum sentido. Jesus disse, se tu fores à igreja, e aí tu te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa Deus esperando. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e presta o teu culto a Deus. É muito sério, meus diletos irmãos, andar com Jesus. Não é fácil. E Jesus insiste, qual é o mais fácil? Ele fica calado. Aí Jesus diz assim, observem que o raciocínio dos teólogos e dos fariseus era correta. Era correto. Porque quem é que pode perdoar pecado? Naquele momento ali, quem é que podia perdoar aquele homem? As pessoas que o agrediram ou que ele teria agredido. Mas dentro da concepção dos teólogos da lei, Jesus não era Deus. Observe que ele diz assim, quem é este? Eles não admitiam que Jesus fosse o Messias, que Jesus fosse aquilo que João dizia, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eles não admitiam. Então eles estavam corretos. Quando eles dizem, quem é esse que perdoa pecados? Aí Jesus diz, porque arrazoais no vosso coração, qual é o mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda. Eles ficaram calados. E Jesus diz então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Jesus usa um título, Filho do Homem, era o único título que não tinha uma conotação política. Se Jesus dissesse assim, para que saibais que o filho de Davi, pronto. Eles iam formular automaticamente uma acusação contra Jesus. Se Jesus dissesse assim, para que saibais que a palavra, que o Messias, o Cristo, Jesus não usa nenhum desses títulos comprometedores. Jesus usa para que saibais que o Filho do Homem é uma figura messiânica que está lá em Daniel 7. A partir do verso 3. Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para que saibais que Deus, que em Jesus pode perdoar o seu pecado, para que saibais que Jesus pode mudar a sua vida. Jesus diz, a ti te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Imediatamente o homem se levantou. O que é que a gente aprende com esse texto aqui, queridos? O que é que esse texto tem a ver comigo e com você? Há algumas ideias aqui que eu quero deixar com vocês. A primeira ideia que está aqui, pressuposta, é todo pecado que eu cometo é, a rigor, pecado contra Deus. Se eu peco contra o meu irmão, estou pecando contra Deus. Se eu peco contra o meu irmão, eu estou pecando contra Deus. Então, a rigor, todo pecado é um pecado contra Deus.
A escritura de Jesus era o Velho Testamento. Então, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente percebe, por exemplo, na história de Davi. Quando Davi peca contra o Senhor, ele corre para o templo e ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de forma que serás tido por justo no teu julgar e puro no teu falar. José, lá no Egito, quando foi assediado pela mulher de Potifar, e ela tenta-o de todas as formas, ele diz assim: como é que eu cometeria tamanha maldade contra Potifar e pecaria contra Deus? Então, o pecado contra o meu irmão é um pecado contra Deus. Se você não vai bem com o seu irmão, você está pecando contra Deus. E o pecado bloqueia a probabilidade de Deus fazer um milagre na sua vida. Aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Estão entendendo, irmãos? O problema desse homem aqui, desse paralítico, com toda certeza, tinha a ver com algo psicossomático. Era uma paralisia provocada por pecados cometidos e não confessados, e nem perdoados. Por isso é que Jesus diz assim: o que é que aquele homem estava fazendo ali? Ele foi levado para quê? Os amigos o trouxeram para quê? Para que os seus pecados fossem perdoados? Não! Os amigos o trouxeram para que ele fosse curado. Mas Jesus disse que o problema dele não era um problema físico. O problema dele era um problema da psique. Se não fosse curado a psique, o corpo não seria curado. Daí Jesus dizer: filho, os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. Pecado, meus diletos irmãos, é uma violação de um princípio que Deus criou para o meu próprio bem. Vou repetir. Pecado é eu violentar um princípio que Deus criou para o meu próprio bem. Se Deus diz que eu devo amar o meu próximo, se Deus diz que eu não posso matar, se Deus diz que eu não posso adulterar, se Deus diz que eu não posso roubar, se Deus diz que eu não posso dar falso testemunho, se Deus diz que eu não posso colocar ninguém no meu coração, no lugar dele, senão eu serei um idólatra. Quando a gente pensa hoje em idolatria, em razão da nossa ambiência, da nossa cultura extremamente católica, a gente pensa logo num ídolo. Não! Você necessariamente pode ser um idólatra sem necessariamente adorar uma imagem. Qual é o seu ídolo? Pode ser a esposa, pode ser os bens, pode ser o sexo, pode ser o ter. Estou percebendo? Isso é pecado. E isso gera em nós, meus diletos irmãos, uma paralisia. No capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e que matar estará sujeito a julgamento. Os teólogos pegaram não matarás e pegaram aquele que matar será réu de juízo. E eles juntaram, pegaram esses dois textos que no Velho Testamento estão em circunstâncias diferentes, eles não estão ligados. Então eles ligaram esses dois textos. E eles estavam pregando isso. Quando Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, Jesus não está dizendo: vocês ouviram a palavra de Deus, vocês conhecem a palavra de Deus? Não, Jesus está dizendo assim:
Vocês estão ouvindo o que os teólogos estão dizendo ser a palavra de Deus? Então, a rigor, dentro da cosmovisão dos teólogos, eu só sou um assassino se eu der um tiro no Teles, vou lá, mexer com o Teles e concluir que o Teles morreu. Aí sim, eu sou um assassino. Jesus disse, não. Aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão e será réu do juízo do inferno. Mateus usa uma linguagem forense, mas ele não está aludindo ali a um tribunal humano. Ele está dizendo que será réu do juízo de Deus. Daí ele dizer, no verso 23 do capítulo 5, se tu fores ao altar, se tu fores à igreja, e aí tu te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, observa bem como Jesus põe tudo de pernas para o ar. Jesus está dizendo que a necessidade da liberação do perdão tem de partir do agredido e não do agressor. Mas nas nossas igrejas, normalmente, a gente espera que a pessoa que nos agrediu venha pedir perdão a nós. Mas por que Jesus ensinava isso? Jesus está assim, vai sem demora reconciliar-se com o teu irmão, antes que tu sejas levado ao juiz, e o juiz te põe na cadeia, porque dali tu não sairás enquanto não pagares o último centavo, ou seja, ou você perdoa, ou você se torna um prisioneiro de você mesmo. Estão percebendo? Falta de perdão, falta de amor, falta de temor a Deus, gera em nós paulatinamente uma paralisia. Eu tinha um amigo em Brasília, o doutor Oscar Mota, que era funcionário do Tribunal de Contas da União. Na época em que o Tribunal de Contas da União era uma coisa séria. E ele me convidou para ir a Brasília, pregar na Igreja Presbiteriana Nacional, na época do reverendo Felipe Dias. Hoje está o pastor Bede Júnior. Fiquei hospedado na casa dele. E no sábado ele disse, pastor, vamos... O senhor gosta de carne de... Não é coelho, não. Carne de carneiro. A comer. Eu nunca comi. Tem aqui em Brasília um restaurante só especial, especialista em carne de carneiro. Eu vou levar o senhor lá. Como? E lá a gente comeu muito boa carne, gostei demais. E depois nós começamos a conversar. Né? Ele é um homem muito piedoso, muito crente. E eu notei na mão dele, nas duas mãos, estava assim meio feridas. E eu perguntei, Oscar, o que é isso aqui? Reverendo, eu tenho essa micose há alguns anos. Agora foi que eu descobri a causa. Eu estive na Áustria e procurei lá um psiquiatra, porque quando eu cheguei na Áustria, com a Bernadette, a minha esposa, eu tive uma crise. Eu procurei um psiquiatra, e o psiquiatra examinou tudo, etc., né? E perguntou para mim, na anamnese, quando ele vai, o médico ele vai fazendo pergunta, inquirindo, e ele vai criando um diagnóstico, chama-se anamnese. Ele perguntou assim, o senhor mora no Brasil? Sim, no Brasil. O senhor tem alguma coisa assim contra alguém? Está passando por alguma crise emocional? Como é que vai o senhor financeiramente? Não, tudo bem. Sou casado. Como é que é a sua relação com a sua esposa? Como é o nome dela? Bernadette. Sim. Tudo bem. O senhor nunca notou nada quando a crise surge? O senhor já notou se o senhor está vivendo alguma crise
nos seus relacionamentos. Aí ele disse, reverendo Joel, naquele momento eu descobri que eu estava brigado com a Bernadette. Aí a micose, o médico disse, você precisa aprender a perdoar a sua esposa. Onde é a sua micose? Eu tive um amigo em Brasília, um psiquiatra, pastor Gabriel Alves, que o alvo de choque dele não era as mãos, era o coração. E a esposa dele, sabendo que o alvo de choque era o coração, ela pinicava, né? Mas ele tem uma paciência de bicho. Então, em rigor, todo pecado que você comete é um pecado contra Deus. Uma segunda ideia que está pressuposta aqui nesse texto, meus diletos irmãos, é o seguinte: todo pecado que eu cometo, ele gera em mim, inconscientemente, uma autopunição. Mas nem toda enfermidade é consequência do pecado. Não podemos generalizar e dizer que todo sofrimento é consequência do pecado. Não. Capítulo 9 de João, Jesus está entrando em Jerusalém e está um cego de nascença. E perguntaram os discípulos, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque dentro do contexto cultural e teológico de Jesus, acreditava-se, e isso procede, isso é bíblico, né? Que todo pecado é consequência, todo sofrimento é consequência do pecado. E os discípulos perguntaram assim, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus então disse assim, nem ele pecou, nem os seus pais, mas Deus permitiu que ele nascesse cego, para que a sua glória seja manifestada. Mas o pecado que não é trabalhado, ele gera em nós uma autopunição. Nós vamos nos punindo. Enquanto nós não trabalharmos este pecado não confessado, nossa consciência nos acusa. Hoje pela manhã, no estudo lá de Romanos, eu disse assim, pecado na vida de um crente regenerado é um acidente, não é uma prática. Pecado na vida de uma pessoa que não tem conhecimento de Jesus é uma prática. Mas crente que é crente, ele não consegue viver na prática do pecado. Por quê? O apóstolo João diz lá em 1 João 3,9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus que está nele, qual é a semente que foi plantada no coração, no meu, no seu, e que não nos deixa acostumarmos com o pecado? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Essa palavra de Deus que está no meu e no seu coração, ela é trabalhada pelo Espírito Santo, de forma que, se você é crente, no momento que você peca, você tem crise. Se você não confessa, você vai se autopunindo, você vai ficando um paralítico imprestável que só uma cura de Jesus. E todos nós temos consciência. Quando nós violentamos algum princípio de Deus. Alguns anos em Brasília, até contando essa história, o Ciron, ele está aqui hoje? Ciron? Ali. Havia em Brasília um jornalista chamado Mário Eugênio, que está há uns 20 anos ou mais. E Mário Eugênio tinha um programa na rádio, 5 horas da manhã. E ele ia para a rádio e detonava aqueles políticos desonestos. Falei, se fosse hoje, né?
Naquela época já existia. Detonava. De tal forma que chegou um ponto em que tramaram a morte do Mário Eugênio. O Mário Eugênio, certo dia, quando saía da rádio, 6 para 7 horas, ele recebeu 6 balas. Foi um escândalo. Ele tinha 6 crianças. E a polícia conseguiu identificar o criminoso. Era um policial chamado Divino 45. Divino 45 era um policial fabuloso, uma mente privilegiada. Ele foi que arquitetou tudo. E a polícia conseguiu prendê-lo. Eu estava passando por Brasília, na casa de minha irmã, num domingo à noite, no Fantástico, quando o Fantástico estava entrevistando. Conseguiram entrevistá-lo, ele estava numa sala, numa cela isolada, e a Globo conseguiu. E perguntou para ele assim: o senhor sabe quem matou o Mário Eugênio? Ele disse: não, eu não sei quem foi. Aí a repórter diz o seguinte: nunca responda para um entrevistador da Globo. Se você responder, pronto. Você entra no ciclo e você não consegue. Por isso que Ernesto Geisel não dava entrevista para a Globo. Nem João Figueiredo, não dava. Aí a repórter pergunta: o senhor acha justo que os 6 filhos do Mário Eugênio estejam passando necessidade? O senhor acha justo? Nessa hora, a câmera dá um close. E a gente percebe que o semblante do divino muda. Então, eu não posso falar. Mas aí a repórter insiste: o senhor acha justo? O senhor acha justo? O senhor acha justo? E ele, em pranto, diz assim: eu não posso falar, porque eu tenho 2 filhinhas. Eu não posso falar. Era capaz de sentar friamente, arquitetar a morte de um pai de família, mas era um ser humano que amava. Por que ele amava? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. O que é que isso quer dizer? É que nós somos seres morais. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, independentemente de cultura, de tempo e de espaço. Estão percebendo? E porque você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, tudo que você pratica, que violenta a vontade desse Deus, você vai se paralisando. Se você não confessar, se você não admitir, se você não buscar Jesus, o perdão de Jesus, se você não ouvir nesta noite essa palavra de Jesus: filho, teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda, você vai se consumindo dia a dia, dia a dia, dia a dia. Creia nisso. Em terceiro lugar, tempo não é antídoto para o pecado. Tempo não cura pecado. Entendendo? Pelo contrário, se você guarda a ira contra alguém, quanto mais o tempo passa, essa ira ela vai se introjetando. Davi, o proverbialista Salomão, dizer: a ira se instala no coração do tolo. A ira vai entrando, vai entrando, vai entrando. Daqui a pouco você está com uma úlcera, daqui a pouco você está com um problema cardíaco, daqui a pouco você está com algum tipo de câncer, coisa que vai olhar. O que é que cura pecado? Primeiro, diz a palavra de Deus: se
confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Quer confessar? Confessar, chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Por favor, Deus, me perdoa, porque não há uma forma certa de eu fazer o errado. O arrependimento, a confissão e a fé na misericórdia de Jesus. Observem bem que o texto diz aqui que, vendo-lhes a fé, se vê fé. Hã? Como é que se vê fé? O que é fé? Certeza de coisas que eu espero, convicção de fatos que eu não vejo. É fé. O que é fé em Jesus? Fé em Jesus é eu admitir que ele historicamente viveu. Não foi um mito. Não. Eu admiti aquilo que Lucas diz lá, no capítulo 1 do seu Evangelho. Visto que muitos homens empreenderam uma narrativa dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos testificaram as testemunhas oculares, os ministros da palavra. A mim me pareceu bem, ó excelentíssimo Teófilo, dar-se por escrito uma exposição em ordem de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Você tem de admitir que Jesus viveu. Você tem de admitir que Jesus era alguém que amava, que tinha sentimentos. Você tem de admitir que Jesus está aqui. Ele não está preso mais a categorias de tempo e de espaço. Ele ressuscitou, ele está vivo. E ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus sabe o que é que você está vivendo, o pecado que você está vivendo, o drama que você está vivendo, a angústia que você está vivendo, porque ele está mais perto de você do que você de você mesmo, como dizia Agostinho. Vendo-lhes a fé. Fé de quem? Dos 4 homens e do paralítico. Vendo-lhes a fé. É muito interessante isso, querido. Capítulo 5 de João, Jesus está chegando em Jerusalém e ele vai lá para a beira da piscina de Betesda, onde havia centenas de pessoas, paralíticos, cegos, coxos, e Jesus se dirige a um só. E ele chega e pergunta: quero ser curado? E o indivíduo parece que não queria mais. Ele já tinha transformado aquela sua paralisia numa espécie de mendicância. Porque mendigo, na época de Jesus, faturava uma nota. Eu não imagino, tinham família. Aquilo passava de pai para filho. Então, não tem ninguém que me lance aí, na hora que o anjo vem e mexe aí. Agora, observa bem como é que Jesus faz as perguntas. Quando ele se encontra com Nicodemo, ele não pergunta a Nicodemo: quer ser curado? Não. Ele pergunta a Nicodemo: quer nascer de novo? Imaginou se Jesus fizesse essa pergunta ao paralítico: ô filhão, há quantos anos tu estás aí? 38. Queres nascer de novo? Por amor de Deus, Senhor, não me faça isso. Queres ser curado? Aí Jesus: levante-te e anda. Aí o cara, muito ingrato, quando viu que estava totalmente curado, o que ele fez? Ele foi lá para o templo, procurar os membros do Sinedrim e disse para eles: olha, quem me curou foi Jesus, ele está na cidade. E quando ele estava no templo, Jesus também estava no templo, e Jesus se encontrou com ele e disse assim: querido, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Logo, a paralisia daquele indivíduo era consequência de um pecado que ele havia praticado. Quem sabe algum pecado que ele nunca conseguira
trabalhar e se perdoar. É terrível, meus diletos irmãos. A doença hoje mais universal é a depressão. Depressão não é causa, depressão é consequência de uma desarmonia da alma. Há muitos deprimidos aí que o que precisam é de libertação, é de cura da alma. E só Jesus pode fazer isso. Jesus nessa noite está perguntando para você: queres ser curado? O que queres que eu te faça? Mas você precisa estar consciente de que todo pecado que você comete é um pecado contra Deus. Segunda coisa, você tem que estar absolutamente consciente de que todo pecado é uma autoagressão. E você tem que estar consciente também de que tempo não cura pecado. Apóstolo João, em 1 João 3, 20, ele diz assim: se a tua consciência te acusa, Deus é maior do que a tua consciência e sabe todas as coisas. Se nesta noite a tua consciência te acusa, se nesta noite você está aí me ouvindo, dizendo: meu Deus, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso ser curado, eu preciso sair dessa paralisia emocional, emotiva, eu preciso ser liberto dessa enfermidade. Creia que Deus é maior do que a sua consciência e Deus sabe todas as coisas. Não há pecado maior do que a graça de Deus. Só há um pecado que Deus não perdoa. É o pecado contra o Espírito Santo. É você atribuir ao Espírito Santo aquilo que não é próprio do caráter do Espírito Santo. Então é mais fácil dizer: perdoados estão os pecados, eu levanto-te e anda. Vamos orar. Baixa a sua cabeça. E eu quero nesta noite dizer para você que Jesus está dizendo para você: querido, eu te conheço. E eu estou aqui para te perdoar, para te libertar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Orai uns pelos outros, diz a palavra de Deus, para seres curados. Então eu quero, em nome de Jesus, te convidar, querido, para tu vires até aqui à frente, receber uma oração de perdão. Uma oração intercessória. E que nesta noite você pode se libertar da sua angústia, do seu sofrimento interior, da sua ira, das suas mágoas, do seu pecado. Que você saia daqui hoje de maneira totalmente diferente. Quero convidar os presbíteros e os pastores para virem até aqui à frente. E quero convidar aquela pessoa que está aqui, que quer uma oração de cura das emoções. Isso é um pecado que você não tem conseguido se libertar dele. Mas Jesus, nesta noite, pode libertar você. A palavra de Deus diz: está alguém entre vós enfermo. Ou seja, está alguém entre vós com algum problema emocional. Está alguém entre vós enfermo. Faça oração. Está alguém entre vós doente, com um problema físico. Faça oração. Então venha, em nome de Jesus. Venha até aqui à frente. Os presbíteros vão orar por você. E os pastores vão ungí-lo em nome de Jesus.